Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sandra Maria. Estamos aqui no Espaço Germinar e hoje vamos trabalhar com um assunto importantíssimo, sendo mais um dos vídeos da série de alfabetização. Hoje nós vamos tratar sobre a psicogênese da língua escrita. É um estudo muito importante, realizado na década de 80, com alguns fundamentos, com algumas pesquisas obviamente feitas na década de 70 e obviamente assim, vendo assim, é um estudo recente, relativamente recente. E essa questão já foi tratada de forma bastante errônea, quando encarado como método a ser trabalhado nas salas de alfabetização. Não é um método, é um estudo. Para quê? Qual a importância desse estudo? A importância é simplesmente para que nós tenhamos condições, nós professores tenhamos condições de analisar o ponto de partida onde está o nosso aluno, em qual fase que se encontra o aluno, individualmente cada criança. E com isso, com essa obtenção desta informação, nós temos também a possibilidade de criarmos um planejamento adequado que vai atingir o aluno e fazer com que ele saia da fase 1 para a fase 2, ou seja, saia de um ponto A para o ponto B. Passaremos agora para a estrutura deste estudo. Vamos entender como que se foi colocado de uma forma organizacional para que isso, sobreponha o tempo e caminhe conosco e que esteja nas escolas e não como um documento fechado, mas como algo, uma ferramenta importante para auxiliar esse abrir os olhos dos professores, auxiliar esse abrir a mente das crianças e facilitar assim todo o processo. Sempre que a gente entrega um riscante qualquer, uma caneta, um lápis, um giz de cera, qualquer coisa que a gente entrega isso para uma criança bem pequena, quando a criança não tem a habilidade, o desejo, a intencionalidade ainda da escrita, de registrar a fala, a criança ela já vai riscando pela interação, ela já vai riscando o papel, produzindo o seu desenho. E esse desenho ainda ele não tem a intenção de ser algo que possa representado, ou representação da fala, ou o jeito de realmente um registro escrito. Ela simplesmente está riscando, fazendo garatujas, desenhos sem a intenção de escrita. Então a gente pode dizer que esse é o marco zero. Fase 1. Pré-silábica. Quando a criança está nessa fase pré-silábica, ela já consegue fazer algumas hipóteses sobre a escrita. Ela já percebe que para fazer esse registro do que ela ouve, é importante, aliás, fundamental, que exista algo mais específico, ou seja, que o desenho simplesmente não vai ajudá-la na questão da escrita. Ela já entendeu que ela vai necessitar para escrever alguma coisa, alguma palavra, ela vai precisar de letras. Eu vou chamar essa fase de fase 1 de fase pré-silábica. Outro detalhe importante da fase 1 é que como a criança ainda ela não tem nenhuma relação, ela não faz ainda correspondência do som ao registro escrito, ela vai buscar, por inteligência é clara, ela vai buscar outras formas de correlação. Então é bastante comum, não é regra, mas é bastante comum, de acordo com os estudos feitos, que a criança tente redigir, tente registrar, escrevendo bastante símbolos para as coisas, para os objetos que são grandes e menos símbolos, menos letras para os objetos que são pequenininhos, ou seja, ela não está fazendo a relação de som, ela está fazendo uma relação que para ela já é possível, já é palpável. Isso porque na fase 1, na fase pré-silábica, ainda não existe nenhuma relação entre a grafia e o fonema. E já na fase 2, chamada de silábica,
silábica, a criança inicia a fazer esse processo. Ela entende que esta escrita tem a ver com o que se fala, sabe? E ela já começa a colocar, não como regra, mais uma vez dizendo isso, mas ela já consegue identificar os pedacinhos de palavra, sabe? E em cada pedacinho de palavra pode ser que ela entenda que é necessário um símbolo, uma letra. A fase silábica, ela é dividida em 2 momentos. Silábica sem valor sonoro e silábica com valor sonoro. Ou seja, a criança entendeu que para cada pedacinho de palavra, boneca, precisa-se de um símbolo. Não necessariamente um símbolo correto que corresponda ao som. Isso eu vou chamar de silábica sem valor sonoro. Já quando ela percebe, ela começa a ter essa consciência fonológica e ela ouve adequadamente o som e tenta registrar o som que ela ouviu, eu já digo que a criança está na fase 2, mas com valor sonoro. E de repente, cá está a criança na próxima fase. Essa fase interessantíssima porque nós vamos ter algo aqui bastante iluminador. Eu vou chamar de silábica alfabética ou alfabética. São 2 coisas diferentes, mas não distintas. Então, bastante livros vão trazer a fase silábica alfabética para depois a alfabética. Mas eu quero deixar claro que essa pequena confusão, que alguns livros trazem separado e outros não, é que elas são muito unidas. Na verdade, é um processo que a criança caminha da fase silábica alfabética para a alfabética em si. Ou seja, nesta fase, seja ela silábica alfabética ou alfabética, como você preferir chamá-la, a criança ela vai entender que para escrever um pedacinho de palavra, ou seja, escrever uma sílaba, ela não precisa simplesmente de uma letra, ela vai precisar de 2 letras. Por exemplo, sapo, sapo. Ela vai precisar do S e do A. Vamos imaginar que essa criança redigiu, que ela tentou reescrever, escrevendo apenas assim. Isso. Com essa formação inicial SA perfeito e apenas o, certo? Isso eu consigo identificar que essa criança, que ela entendeu esse processo, mas ainda não está em todas as sílabas, pode ser que ela esteja variando entre uma sílaba e outra, e eu vou dizer que ela está na silábica alfabética, e de repente, pá, tudo fica mais claro para a criança, e isso faz com que ela seja denominada como uma criança que está na fase alfabética. Na fase alfabética, todas as sílabas elas já são escritas com o número de letras que elas são realmente necessárias. Não estamos falando aqui de ortografia mais na frente, mas ela já entendeu que SA, S-A, P, P-O, para cada sílaba, 2 letrinhas. Eu digo essa fase alfabética, que para que a criança esteja na fase alfabética, com certeza ela esteve na fase silábica alfabética. Legal, né? Fase ortográfica. Muito simples, como o próprio nome diz, é a consolidação da escrita. A criança que está na fase ortográfica, ela já compreendeu o sistema, a estrutura da escrita. Isso quer dizer que ela não vai escrever errado de forma alguma, de jeito nenhum. Claro que algumas dificuldades, algumas dúvidas, isso aí é um processo de melhoria contínua para sempre. Mas ela entendeu o processo direitinho, a questão da sonorização, a questão da utilização das letras de uma forma correta, adequada, com lógica, né? Coerente. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Eu penso que o professor da educação infantil e o professor do 1º, 2º, 3º ano,
ele precisa muito mesmo de ter essa consciência desse estudo, o entendimento dessas fases, para que nós de fato sejamos mais coerentes, de fato nós sejamos assim mais pontuais, mais competentes nas nossas ações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.